Bom, vamos olhar então como que se relacionam energia interna, trabalho do gás, quando que o gás realiza trabalho, quando que ele sofre, eh, quando o meio, né, realiza trabalho sobre ele, né, quando ele sofre essa realização de trabalho. E para isso a gente vai usar essa simulação, ok? O que é essa simulação? Bom, aqui eu tenho um cilindro, né, basicamente, que eu posso destampá-lo aqui ou tampá-lo. E eu posso variar o volume dele. Ó. Eu consigo, ele tem esse êmbolo aqui que me permite variar o volume. Além disso, eu posso é, aquecê-lo ou resfriá-lo, ok? Tem um medidor de pressão, um termômetro para medir a temperatura, né? E uma bomba aqui que eu posso injetar moléculas, ok? Esse bonequinho aqui, ele faz o papel da pressão externa. Então, algumas horas vocês vão perceber que a pressão externa vai ser menor do que a pressão interna, né, do êmbolo, e aí ele vai caminhar para trás, ou essa pressão externa vai ser maior do que o êmbolo, e aí ele vai caminhar para frente, ok? Então a gente vai fazer as experiências aqui, vamos fazer isso aqui funcionar, e a gente vai discutindo conforme é, a coisa funciona. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para começar aqui, e eu quero que vocês reparem, é o comportamento do êmbolo quando eu jogar moléculas de gás aqui para dentro do cilindro. Né? Então vamos lá. Joguei. Olha lá, percebam que a pressão externa, nesse caso, está maior do que a pressão interna. O que está acontecendo aqui? Então o gás não está sendo. O movimento do gás, né, no início, ele não é suficiente para empurrar o êmbolo para fora, para realizar trabalho. Ou seja, o meio ambiente, o meio externo, está realizando trabalho sobre o gás, fazendo com que o volume dele diminua. Ok? Vamos começar a mexer com isso aqui. Né? O que eu vou tentar fazer aqui é uma transformação a pressão quase constante. Ok? Então eu vou. eh, esse êmbolo ele pode se movimentar aqui, né? Conforme o movimento, você percebe que a pressão ela muda um pouquinho, né? E eu vou fazer o que com isso aqui? Eu vou aquecê-lo. Então eu vou começar a dar calor de forma gradual. Por que de forma gradual? Porque se você observar a pressão aqui, conforme eu for dando calor, eu quero que essa pressão se mantenha praticamente constante. Ok? E aí a gente vai vendo o que acontece. Então vamos lá, vamos começar a aquecer isso. Então comecei a aquecer. Percebam que a pressão aumentou um pouquinho. Né? Então tá lá, 1.10, 1.11. Né? Vou começar a dar um pouquinho mais de calor. Percebam que eu estou dando calor de forma gradual para que a pressão se mantenha praticamente constante. Vejam o que está acontecendo. Conforme eu forneço um pouquinho de calor, a temperatura está aumentando, a pressão está praticamente constante e o volume está aumentando. Né? Se o volume está aumentando, quer dizer que a pressão lá do gás está maior do que a externa. Né? A pressão, a pressão a força que o gás está fazendo aqui está sendo capaz de aumentar o volume do cilindro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o gás, nessa situação, ele está realizando o trabalho. Ele está fazendo com que o volume do recipiente aqui aumente. Então ele está ganhando lá da pressão externa e está empurrando a parede para fora. Ok? Então, essa é uma situação típica do gás realizando um trabalho. Como que eu sei que o gás realizou o trabalho? Basta eu ver se o volume do recipiente aumentou. Se o volume do recipiente aumentou, o gás realizou o trabalho. Tá? Tá, mas e se o volume do recipiente começar a diminuir?
Bom, se o volume do recipiente começar a diminuir, quer dizer que a pressão externa está maior. Se a pressão externa está maior, o meio está realizando trabalho sobre o gás, ou seja, o volume diminui, tá? Então, como que eu diferencio isso? A gente vai falar disso mais para frente com mais calma. Como eu diferencio isso, uma coisa de outra? Né? Quando que o gás realiza, quando que o gás recebe trabalho. Quando ele realiza, o volume aumenta, o trabalho é positivo. Quando ele recebe trabalho, o volume diminui. E aí o trabalho, o valor do que você vai calcular lá, o valor do trabalho é negativo, porque o volume diminuiu. Ok? Então, é, essa é uma situação que elucida mais ou menos o que a gente estava querendo discutir com os conceitos de trabalho e energia interna. Percebam que eu estou aumentando, para aumentar o volume, eu aumento a energia interna. Estou aumentando a temperatura. Então, mais energia, energia cinética maior, energia interna maior, né? Temperatura maior. E aí, uma das consequências é essa variação de volume aqui nesse caso. Ok? Se eu diminuo a energia interna, a temperatura diminui, a pressão do gás também diminui, né? E aí ele sofre a realização de trabalho ali do meio. Então o meio realiza trabalho sobre o gás. Tá? Isso é comum num motor a combustão, por exemplo. O motor a combustão ele está a toda hora fazendo esse movimento. Né? Então a ideia do motor a combustão é que o gás realize trabalho e aí ele vai expandir, vai comprimir, vai expandir, comprimir e aí esse movimento é transmitido para as rodas de um carro ou para as rodas de um trem, né, de uma Maria Fumaça, por exemplo. Ok? Então daqui a pouco a gente volta para fazer uma análise um pouquinho mais apurada das relações entre trabalho e energia interna.